Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. Existe uma necessidade humana muito discreta, mas extremamente presente nas relações. Ela raramente aparece de forma clara, porque costuma se esconder atrás de gestos aparentemente nobres, atitudes cuidadosas e até demonstrações sinceras de afeto. Ainda assim, quando observada com atenção, revela algo importante sobre a maneira como muitos de nós construímos valor pessoal, a necessidade de sentir-se necessário. Quase todo ser humano gosta de perceber que ocupa espaço importante na vida de alguém. Isto é natural. O problema começa quando a pessoa passa a depender emocionalmente dessa posição. Aos poucos, ajudar, aconselhar, proteger e resolver problemas deixa de ser apenas um gesto espontâneo e passa a funcionar como uma forma silenciosa de sustentar a própria importância. Quando Kardec descreve em O Evangelho segundo o Espiritismo o homem de bem como alguém que pratica o bem sem esperar retorno, ele parece tocar justamente nessa região delicada do comportamento humano. Porque existe uma diferença muito grande entre amar alguém e precisar ser indispensável para essa pessoa. E isso aparece em muitos relacionamentos. Há indivíduos que se aproximam oferecendo apoio, atenção e cuidado, mas que, sem perceber, começam a criar dependência emocional. Sentem um desconforto quando já não são tão procurados. Sofrem quando deixam de ocupar o centro das decisões, dos problemas ou das necessidades alheias. Aos poucos, a relação deixa de girar em torno do bem-estar do outro e começa a alimentar uma necessidade interior de reconhecimento emocional. É interessante perceber como isso pode acontecer até dentro de vínculos sinceros. Nem sempre existe uma manipulação consciente. Muitas vezes a pessoa realmente acredita que está apenas cuidando, mas existe, escondida lá no fundo, uma certa dificuldade de aceitar que o outro consiga caminhar sozinho. Porque, para alguns, ser necessário virou uma forma de sentir valor. E quando essa necessidade cresce, surgem comportamentos curiosos. A pessoa se envolve excessivamente na vida dos outros, tenta resolver tudo, interfere além do necessário, sofre quando não é ouvida e, em alguns casos, até se incomoda com a autonomia emocional daqueles que ama. Sem perceber, transforma cuidado em ocupação emocional. Jesus nunca produzia esse tipo de dependência. O Cristo ajudava, orientava, acolhia, mas não aprisionava emocionalmente ninguém à própria presença. Existe algo muito livre na maneira como Jesus se relacionava com as pessoas. Ele não precisava ser indispensável para continuar amando. E isso é muito profundo quando pensamos com calma. Porque o ego humano gosta da sensação de importância, gosta de ocupar espaço central.
gosta da ideia de ser referência emocional, apoio constante ou figura indispensável na vida alheia. E, aos poucos, até o carinho pode começar a se misturar com necessidade de valorização pessoal. Talvez por isso algumas relações se tornem tão cansativas. Há pessoas que ajudam o tempo inteiro, mas fazem o ambiente girar em torno delas. Precisam estar presentes em tudo, precisam participar de todas as decisões, precisam sentir que continuam emocionalmente necessárias. E quando isso não acontece, surgem as mágoas silenciosas, ressentimentos e até um sofrimento profundo. O problema é que o amor verdadeiro não aprisiona, não transforma afeto em dependência, não sufoca crescimento, não exige centralidade permanente. Ao contrário, quanto mais amadurece, mais aprende a respeitar o espaço emocional do outro. Isso também aparece dentro da espiritualidade. Existem pessoas profundamente dedicadas ao auxílio moral, religioso ou assistencial, mas que começam, sem perceber, a construir a própria identidade em torno da posição de quem consola, orienta ou sustenta os demais. Aos poucos, passam a precisar dessa função para sentir importância interior. Então surge algo delicado. O sofrimento deixa de ser necessário, porque há indivíduos que não sabem mais quem são quando já não ocupam posição central na vida das pessoas. E isso revela uma questão importante. Às vezes, o homem não está apenas ajudando o outro, está tentando preencher silenciosamente regiões vazias dentro de si mesmo. O homem de bem, descrito por Kardec, parece seguir um outro caminho. Ele ajuda sem necessidade de controle emocional, ama sem transformar presença em posse, orienta sem criar dependência. Sua bondade não exige que os outros permaneçam pequenos para que ele continue se sentindo importante. E isso produz relações mais leves. Porque conviver com alguém emocionalmente livre é diferente. Não existe cobrança invisível, não existe peso constante. Não existe aquela sensação de que precisamos permanecer frágeis para continuar merecendo cuidado. Talvez uma das formas mais bonitas de maturidade seja exatamente essa: aprender a amar sem precisar ocupar o centro da vida de ninguém. Porque existe uma diferença enorme entre presença e necessidade de importância. E nem sempre quem ajuda mais é quem ama melhor. No próximo encontro, eu gostaria de conversar sobre uma questão extremamente humana, mas quase nunca observada com sinceridade. Quando o sofrimento começa a se transformar em identidade. O meu muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus.